Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 9 e versículo de número 57, que vai nos dizer assim: Indo eles caminho fora, alguém lhes disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós observamos, irmãos, que todos aqueles que querem seguir a Jesus verdadeiramente são postos à prova. Nós sabemos que seguir a Jesus não é fácil, mas o que Jesus está ensinando a cada um desses homens aqui é a eles priorizarem ao Senhor Jesus, priorizarem o reino de Deus. Que possamos, em nome de Jesus, começar a priorizar mais aquilo que pertence ao Senhor. Mais e mais o reino de Deus, porque Ele vai cuidar de todas as coisas. É isso mesmo. Quando você cuida daquilo que é do reino de Deus, quando você cuida em fazer a vontade de Deus, quando você cuida em ter uma vida de oração, uma vida no altar do Senhor, Ele vai cuidar de todas as coisas. Deus te chama, Aramandara Cantarasto, a um tempo de priorizar o reino dos céus. Há um tempo de priorizar o Senhor. É bem verdade que a gente olha, irmãos, para a nossa rotina e para o nosso dia a dia, e se a gente não priorizar, a gente não faz nada para o Senhor. Se a gente não colocar Deus como prioridade, a gente não ora, a gente não vai para a igreja, a gente não louva, a gente não lê Bíblia. Por quê? Porque as coisas deste mundo, elas tentam nos fascinar, elas tentam roubar o nosso tempo. Mas o Senhor diz para você: se eu for prioridade na sua vida, eu vou cuidar de todas as coisas. Se eu for prioridade na sua história, eu vou cuidar de tudo. Você não tem que se preocupar. Quem anda com Cristo, meu irmão e minha irmã, não fica se preocupando com as coisas terrenas. E é bem verdade que nós somos seres humanos e vem no nosso coração a ansiedade, o medo, a incerteza. Porém, o Senhor nos ensina aqui a gente priorizar o reino dele. A gente não se preocupar com coisas que vai nos deixar seguros nessa terra, Arabaracantarasto. Porque a nossa segurança tem que vir dos céus. Ribiandalabaia. A nossa segurança tem que estar em Cristo. Em que é que você tem se apegado? Você tem se apegado ao convênio que você tem? À casa que você tem? Ao carro que você tem? À sua conta bancária? Ao seu emprego? Se você tem se apegado a isso, meu irmão e minha irmã, você não tem priorizado ao Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que somente o Senhor pode cuidar de todas as coisas. E a palavra do Senhor é bem clara ao dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ter acréscimo se você cuidar das coisas de Deus. Se você priorizar Deus na sua vida, declare comigo: eu vou priorizar Deus na minha vida a partir de hoje. Eu vou priorizar Deus na minha vida a partir de hoje. Deus está te chamando a priorizar a presença, Aramandarai, dele na sua história. Nós precisamos, irmãos, colocar Deus como prioridade. Você vai ver aqui que cada um, irmãos, o Senhor deixou claro para eles que não seria fácil a missão. Quando alguém encontra Jesus, versículo de número 57 diz para ele: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus responde para ele: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não venha me seguir procurando com que se apegar nesta terra, porque você não vai achar. Ou seja, eu vou priorizar o reino de Deus, ele vai cuidar de tudo. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Se você priorizar o reino de Deus, você vai ter tudo.
Ou seja, o que você necessitar, Deus vai providenciar. Mas não venha me seguir querendo se apegar a coisas terrenas que comigo não vai ter. Você está entendendo, irmãos? Deus nos abençoa financeiramente? Sim. Deus dá carro, dá casa, é claro, mas isso tudo é misericórdia. Deus quer nos dar. Mas a prioridade na nossa história precisa ser o reino de Deus. Precisa ser as coisas do alto, as coisas dos céus. Ao outro, versículo de número 59, Jesus chama ele para seguir Jesus. E ele disse, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui, irmãos, claramente a gente observa que o pai dele ainda não estava morto. Porque se tivesse, ele estava cuidando de todos os rituais fúnebres, as coisas que precisavam ser cuidadas para ter o sepultamento. Ele estava dizendo aqui, era para Jesus, Senhor, permite-me primeiro viver com meu pai até que ele morra. Quando eu sepultar ele, eu vou seguir ao Senhor. Ricaia raço. E tem momentos na nossa vida que a gente quer fazer assim, Senhor, quando os nossos filhos crescerem, a gente faz a obra. Ah, Senhor, quando eu tiver aposentado, eu faço a obra. Ah, Senhor, quando eu tiver de folga do trabalho, eu faço a obra. Senhor, quando eu concluir a faculdade, eu faço a obra. Enquanto isso, as coisas vão ficando para trás, aramandaracantarasto, e a gente não prioriza aquilo que é para ser prioridade. Aí você vai ver o outro dizendo para o Senhor, versículo de número 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Aí Jesus disse para eles, versículo de número 62. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ele não poderia voltar para priorizar a família. E isso, irmãos, é forte, mas é uma realidade. É claro que Deus tem que estar em primeiro lugar e depois a nossa família. Mas a família não pode tomar o lugar de Deus, é isso mesmo. Deus tem que estar no centro da nossa vida, porque Ele vai cuidar de todas as coisas, lembre-se disso. E outra coisa, irmãos, fazer a vontade de Deus não é você ver o dia todo na igreja não, viu? Não é você deixar sua família de lado, deixar de limpar a casa. Não, isso aí é falta de sabedoria. Porque tem gente que não cuida da sua própria casa para ficar fazendo tudo lá da igreja e esquece que tem uma família. Deus não manda você fazer isso. Deus manda você priorizar a presença de Deus. Deus manda você priorizar as coisas do alto, do reino. A sua vida no altar, amandaracantarasto. Porque a sua vida no altar não é somente quando você está na igreja, é todos os dias da sua vida. Quando Deus é a prioridade, é isso que Deus está dizendo. Não é o templo que é prioridade. O templo não é a congregação que é prioridade. Mas quem tem que ser prioridade na sua história é Deus. Quando Deus é prioridade, a gente faz a obra, a gente tem uma vida, irmãos. Deus nos dá uma vida de equilíbrio. Quando Ele está em primeiro lugar. Aí a gente consegue equilibrar em fazer a obra, em cuidar da nossa família. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar. Ele organiza todo o nosso dia, toda a nossa vida. Mas aqui este homem estava dizendo que queria primeiro e se despedir da sua casa, ou seja, ele queria retornar do chamado do Senhor Jesus. Aí Jesus disse aqui para ele, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, quem começa a fazer as coisas de Deus, mas diz, Senhor, eu preciso parar, porque eu tenho que priorizar integralmente a minha família. Não. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E lembre-se, colocar Deus em primeiro lugar não é se encher de cargo, não é morar dentro da igreja. Mas é você priorizar Deus na sua vida. Deus está lhe chamando a priorizar Ele na sua vida. Porque tem gente que interpreta mal estes versículos e pensa, eu tenho que viver dentro da igreja. E eu tenho que deixar minha família para trás. Isso aí não é de Deus, não. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de tudo. Lembre-se, Deus em primeiro, minha família está em segundo. Porque a minha família não pode tomar o lugar de Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus na minha vida. O lugar que Deus tem reservado em primeiro lugar na minha história. Porque tem pessoas, irmãos, que não fazem a obra porque priorizam somente aquilo que é terreno, a sua família, aquilo que eles querem, o seu emprego. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Tem gente que não prioriza Deus, mas prioriza as coisas terrenas.
Mas aqui a gente observa, irmãos, bem claro nesta palavra, que nós temos que priorizar ao Senhor Deus. E quando seguimos a Deus, nós não temos que ficar nos apegando a nada que é material, porque Deus vai cuidar de tudo. Jesus deixou bem claro para estes homens, para essas pessoas que ele chamou para seguir a ele e para aquele que se ofereceu a seguir ao Senhor. Se você vem buscando coisas terrenas, você não vai achar. Mas se você priorizar a minha presença, eu acrescento o que é terreno na tua vida, Aramanda, Aracantarasto. Porque se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Haverá acréscimo na minha e na sua história. Mas em primeiro lugar, o que tem que estar na nossa história? O reino de Deus e a sua justiça. O Senhor põe à prova, irmãos, aqueles que querem seguir a Ele. Ele quer ver o que há no seu coração, Rabaramanda Aracantarasto. Quando Ele te disser não em algumas coisas, quando Ele te disser que você não pode fazer algumas coisas que você queria fazer, quando você que tiver que renunciar a algumas coisas para seguir a Ele, Ele quer ver o que há no seu coração. Ele quer ver se Ele é realmente a prioridade que você diz que Ele é. Lembre-se, se Deus estiver em primeiro lugar na minha vida, o restante é acréscimo. Deus vai cuidar de tudo. Pessoas que priorizam a presença de Deus, olha só. Não estou falando de pessoas que são religiosas. Eu não estou falando de rituais humanos. Eu não estou falando de rituais religiosos. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de coisas que são feitas porque são mandamentos de homens. Eu estou falando de priorizar a presença de Deus. Eu estou falando de ler Bíblia, de orar. Eu estou falando de jejuar. Eu estou falando de priorizar aquilo que é de Deus. A obra, o que Ele tem para a nossa história, Ele vai equilibrar, meu irmão. Ele vai equilibrar, minha irmã. E Ele vai dar para você o tempo para você cuidar da sua família, da sua casa, porque é o seu primeiro ministério. Mas também, meu irmão e minha irmã, Ele vai te dar o tempo para você cuidar das coisas dEle. Porque se Deus, irmãos, Ele não fizer assim, a gente acaba não fazendo nada para o reino dos céus, porque a gente olha e diz assim, eu não tenho tempo. Só que Deus precisa ser prioridade. É por isso que Deus quer na minha e na sua vida um lugar de prioridade. Porque o que é prioridade, meu irmão e minha irmã, a gente não deixa para depois. O que é prioridade, a gente prioriza. Já diz o nome, prioridade. Declare comigo, meu Deus, é prioridade na minha história e Ele não vai deixar de ser. O meu Deus é prioridade na minha história e Ele não vai deixar de ser. Nunca deixe as coisas de Deus de lado. Nunca deixe a sua vida espiritual de lado. Porque tem gente, irmãos, que pensa que ser cristão, que servir a Deus verdadeiramente é 2 horas de culto durante a semana, é viver dentro da igreja, mas não é. A sua vida como servo e uma serva do Senhor começa dentro da sua casa, buscando ao Senhor. E a igreja, ela é a extensão daquilo que a gente já faz em casa. Você está entendendo? Então que você possa priorizar a presença de Deus na sua casa, na igreja, onde você estiver. Que Deus vai cuidar de todas as coisas. O que Deus nos chama hoje é a priorizarmos a presença do Senhor e colocar Ele em primeiro lugar, porque de tudo Ele vai cuidar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esse alerta, Pai. Porque o Senhor está nos alertando a gente colocar o Senhor como prioridade, Pai. A nós, meu Deus amado, não ficarmos priorizando coisas supérfluas desse mundo, meu Deus. E esquecendo daquilo que é mais importante, meu Pai. E esquecendo do espiritual. Porque tantas pessoas priorizam tantas coisas, Pai. Quando somente uma delas é necessária priorizar a Tua presença, Pai. Porque quando priorizamos a Tua presença, o Senhor cuida dos nossos filhos, cuida do nosso casamento, cuida de nós, meu Deus amado, nos dá sabedoria para aprendermos a lidar com a nossa casa, com a nossa família. Porque a sabedoria só vem de Ti, Pai. Só vem do alto, meu Pai. A paz só vem de Ti. Então, por isso, o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida, porque o Senhor vai cuidar de tudo na nossa história. Pai, obrigada por esta palavra. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo.
Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte e restaure para a glória do teu nome. Que o Senhor é testemunho para o teu povo contar, que o Senhor faça o impossível acontecer, meu Deus. E que teu nome seja glorificado na vida do teu povo. Traga assinatura, causa ganho na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, meu Senhor. Amém. Deus disse para você que se Ele for prioridade na sua vida, Ele vai cuidar de tudo. Priorize a presença de Deus. Priorize uma vida diária de devoção, uma vida diária de entrega e de renúncia, que você vai ver Deus cuidando de tudo na sua vida. Deus precisa ser prioridade. Foi isso aqui que Jesus estava deixando bem claro para esses homens e deixa para nós, que o Senhor precisa ser sempre prioridade na nossa história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.